revisão geral. Cônicas. Então, assim, as cônicas foram estudadas desde a antiguidade. Tem um grande nome das cônicas, o Apolônio. Descobriram, não tem a data da época em que ele viveu, mas vamos botar assim, na ordem de grandeza dos 2.000 anos. E, bom, as cônicas tem uma grande, vamos dizer, reaparece em grande estilo, né, quando o Kepler formula as cornetas tem órbitas elípticas, depois com a gravitação, o trabalho do Newton, então lá de novo, né? Elas caíram um pouco assim, vamos dizer, a relevância das cônicas como objeto de estudo, assim, caiu um pouco, tem uma enormidade de resultados sobre cônicas, mas elas vão nos servir de pano de fundo para aprender algumas coisas. Vamos pensar assim. Bom, queria mencionar também o Teorema de Dandurand, que são dois matemáticos belgas que, em 1800 e pouco, fazem teorema, talvez os teoremas mais lindos da matemática, embora com um ar retrô. Talvez o Apolônio até conhecesse isso, não sei. Mas, quer dizer, para nós tem duas coisas importantes aqui, né? Perspectiva cônica, espaço positivo e o teorema espectral. Vou colocar assim uma terceira, assim, geometria algébrica. Então, bom, a perspectiva também vai ser desenvolvida no começo na pintura, né, depois a matemática se apropria um bocado disso, que consiste, a ideia básica é esse, você tem aqui um ponto de vista, um quadro, e você vai representar cada ponto. Cada ponto P da realidade vai virar um pelinho aqui. Do ponto de vista de fazer isso, vamos dizer, pensar uma realidade virtual num espaço R3, cada P aqui vai ser um X, YZ, esse cara aqui tem coordenadas X0, Y0, Z0, esse aqui vai ser X', Y', Z', mas o problema não é determinar a interseção da reta com o plano, que é trivial. É pegar isso aqui e botar no sistema de coordenadas e botar aqui o P' em coordenadas, talvez U e V em plano. Mas é um exercício também que a gente fez. Mas junto com isso vem a ideia, que não é tão trivial, né? Quer dizer, a gente tem uma noção simples assim, você pensar o espaço. Olha, para uma reta, ela tem um ponto no infinito para lá, um ponto no infinito para lá.
Depois tem uma ideia relativamente simples ainda, que é pensar que o espaço, vamos dizer, na verdade assim, se você pensar o plano poderia ser uma enorme esfera, onde esses dois pontos lá do infinito, na verdade, são o mesmo. Que é a ideia da projeção estereográfica. A ideia que emerge da perspectiva, na verdade, é que cada direção tem um ponto impróprio. Quer dizer, se você olha, vamos dizer, se você olha daqui para um feixe paralelo, né, cada vez que você olha para um ponto aqui e vai olhando cada vez mais para longe, você tende lá no infinito a olhar para esse cara aqui. E se você olhar para trás, vou comentar o olhar para trás, né? Vai olhando para trás, também essa reta que tem aqui, você vai achar o mesmo ponto. Então, cada feixe de paralelas tem um ponto impróprio que é, vamos dizer, onde o infinito dessas retas, os infinitos dessas retas se encontram. Não importa se você olha para cá ou para lá. Então, isso, vamos dizer, tem uma... isso dá é uma maneira importante de pensar em vários problemas, mas é muito mais complicado do ponto de vista topológico. Né? Imagina, você vamos dizer, se você pensar o plano assim como um disco enorme, na projeção estereográfica você pensa que tudo aqui vira um ponto e você criou uma bola. Só que quando você começa a emendar esse ponto nesse, esse ponto nesse, esse ponto nesse, você tem uma coisa que você já não desenha mais e não é tão simples de compreender. E claro, isso pode ser feito em mais dimensões. Bom, é um objeto, então, um objeto matemático, um objeto topológico, um pouco mais surpreendente, tem propriedades menos evidentes e tem importância em problemas de álgebra, diversas coisas. Isso, vamos dizer, do ponto de vista algébrico, pode ser feito no RN e no CN. Então você tem o espaço projetivo real e complexo. Passa na frente da câmera, por favor, porque aí a chance de você escutar o negócio é muito grande. Então, a gente só vamos dizer, tangencia, mas tem a ver com a história aqui também. Do ponto de vista aqui do teorema espectral, a questão é a seguinte: a gente começa com o objeto geométrico, único objeto. Talvez esse seja o que você vai passar em aula, mas eu vi a demonstração lá de Apollônio no livro, a demonstração algébrica, você coloca lá a introdução e eu fiz. Só que a demonstração geométrica pergunta muito tudo bem, mas você já olhou o ciclo de Apolônio? Eu estou fazendo uma revisão geral, agora estou dando uma apanhada, não vou parar para falar do ciclo de Apolônio. Mas o teorema espectral entra aqui no seguinte, quer dizer, a gente pega as cônicas são curvas planas e são curvas do segundo grau. E aí a gente obtém certas equações canônicas, elipse canônica, a gente diz, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. É uma elipse canônica se você tiver assim, né, esse tamanho daqui é A e tal, esse tamanho daqui é B e tal. Mesma coisa para hipérbole, para parábola. Só que uma cônica geral pode ter uma equação de segundo grau diferente. Ou simplesmente você pode ter uma equação de segundo grau e para a gente poder dizer, não, peraí, essa equação de segundo grau define uma cônica, só que os eixos não estão aqui, estão em outro lugar.
E isso passa por uma análise algébrica, geométrica, mas que tem como centro esse teorema aqui e uma ideia, na verdade, uma ideia muito parece assim, quando eu ensinar álgebra linear, eu sinto que é uma ideia difícil. Porque o teorema espectral tem importância em vetores em Rn. Mas aqui tem uma coisa, a questão é a seguinte, você tem a sua cônica, ela está aqui no plano. Se você botar um sistema de coordenadas assim, ela vai ter uma equação ruim. Mas se você botar um sistema de coordenadas assim, ela vai ter uma equação boa. Essa é a ideia. A questão é que você pode ter recebido a sua cônica nesse sistema de coordenadas. E aí você tem que dizer, não, peraí, esquece esse sistema de coordenadas, vou escolher outro. Na verdade, basta fazer esse aqui, o resto é simples. E escolher outro sistema. Entenderam a ideia? Quer dizer, a ideia de que você tem um problema, mesmo que ele seja formulado num sistema de coordenadas, você pode escolher outro. E isso é simples porque os nossos objetos geométricos são pontos do plano. Eles não são quadras ordenadas, são pontos do plano. Então, a gente pegar os pontos do plano, então, pontos do plano, eu posso representar o sistema de coordenadas que eu quiser. Entender isso é um passo importante para depois, quando você tiver um problema de ciência de dados, ou um problema de física, ou um problema de análise numérica, em que você tem vetores, que nem são vetores, são lá, você recebe maçarocas de números, um monte de números, o objeto é um monte de números. Aí você diz, não, esse monte de números é uma NUPLA. Essa NUPLA, então, é um objeto, esse aqui. Esse monte de números aqui são N números, eu vou chamar de X1, X2, Xn. Aí eu digo, esquece isso tudo, isso é o X. Ele vive em Rn, mas ele é o X. E se eu disser, não, mas vem cá, eu vou mudar o meu sistema de coordenadas, então esse X no novo sistema de coordenadas vai ter outras coordenadas. E as equações que eu tenho podem ser outras. As matrizes que eu tenho podem ser outras. Então, repara, é uma situação assim, você está em... Pensa assim, ó, você tem R2, vamos fazer R2. Tá? Então, em R2, são caras assim, X1, X2. Aí você tira, mas esse cara X1, X2 é um ponto aqui no plano. E eu posso escolher um sistema de coordenadas assim. E aí, nesse sistema de coordenadas, ele vai ser Y1, Y2, é outra coisa. Mas as minhas equações, as minhas matrizes podem ser mais simples. Então, mudar o sistema de coordenadas é uma coisa natural quando você tem objetos que são pontos do plano que eles já existem, eles têm uma existência independente das coordenadas. O Bradley, que toca, vamos dizer que faz isso ser dificílimo para um engenheiro tradicional, é pensar que um objeto em Rn, um monte de números aqui, é um objeto em Rn, ele é um X, e esse X você pode mudar o sistema de coordenadas, ou seja, mudar a base do seu espaço vetorial, e a partir daí você tem outras coordenadas e todas as suas equações, matrizes, todos os seus objetos são reescritos. Então, esse exercício de mudar as coordenadas das cônicas, ele, claro, tem importância no caso das cônicas, mas a importância é você ter isso na sua cabeça e fazer isso com naturalidade. Por isso que a gente está fazendo esse negócio. E o teorema espectral é o teorema que diz que, sob certas condições, você tem um sistema de coordenadas que é muito bom
no caso das cônicas, mas também é muito bom em outros casos. Geometria algébrica aqui é também uma, vamos dizer, uma direção, uma linha dentro da matemática, né? Em que você está resolvendo problemas, e esses problemas, bom, os objetos podem ser em duplas, podem ser funções, podem ser diversas coisas, e você pensar geometricamente. Né? Pensar geometricamente passa basicamente por dizer, bom, isso aqui, numa primeira aproximação, vive num espaço vetorial, e se esse espaço vetorial fosse de dimensão 2, seria como R2, eu faço esses desenhos aqui, isso tem um certo significado. Então, pensa assim, você pode ter um sistema de equações, está resolvendo um problema de robótica, e ter um sistema de um monte de equações com um monte de variáveis. Dizer, não, mas isso aqui está em Rn, essas equações definem um objeto, cada equação define um objeto geométrico, e esse sistema de equações, a solução dele é uma interseção desses objetos geométricos. Que é o que a gente faz quando a gente pensa que uma equação de segundo grau define uma cônica. Então, aquela equação, isso aqui é uma elipse. Aí tem uma outra equação, isso aqui não é pérgola. Ou, não sei, mas são duas cônicas. E eu consigo dizer, bom, duas cônicas, interseção, de geração, é no máximo 4 pontos. Tem teoremas, vamos dizer, tem uma área de estudo para entender então, os objetos geométricos definidos por equações polinomiais em dimensão mais alta, e pode ser em Rn, pode ser em Cn. Cn é mais simples, vamos dizer, é mais simples porque, vamos dizer, quando você pega um polinômio em R, você não sabe, pode não ter nenhuma raiz. Se é um polinômio complexo, sempre tem uma raiz. Então, mesma coisa semelhante você vai ter se você trabalhar com equações polinomiais em Selenium e em Rn. Então, são essas coisas. Eu estou colocando isso só porque, para na hora que a gente bota a mão na massa, a gente prestar atenção em algumas coisas que podem parecer menos relevantes na história. Você fica às vezes muito centrado na coisinha, não enxerga o todo. Né? Então, vou fazer uma retrospectiva. Né? Bom, primeira coisa, uma cônica, para nós é isso. Temos um cone, esse aqui é um cone, né? E você intercepta esse cone por um plano e tem um objeto que a gente chama de cone. E lá, o teorema de Dandolin-Quetelet, se você botar aqui uma esfera tangenciando o cone, vier com ela aqui até ela tangenciar esse plano, então aqui você tem um foco, esse plano aqui intercepta esse numa reta aqui, que é uma diretriz, e a gente mostra que se você pegar qualquer ponto dessa coisa aqui, né, PF, essa distância dividido pela distância em PAR é uma constante que é chamada excentricidade da cônica. É mais fácil de fazer no caso da elipse. Aqui basicamente, né, quando você bota aqui esse cara, esse plano, é isso aqui, e a questão é esse triangulinho aqui. Esse triangulinho, esse negócio é um pouco inclinado, então esse triangulinho é uma coisa assim, e você tem isso aqui.
proximidade da sua cônica é exatamente, se não me engano, razão entre esses dois. Dá por um raciocínio super, não sei se vocês lembram, você bota esse negócio aqui, corta aqui o plano, aí pega um ponto aqui, levanta uma perpendicular, faz outra coisa aqui, abre uma dobradiça, e a dobradiça é exatamente isso aqui. Oi? A diretriz está aqui. Está aqui. Quer dizer, você tem o plano da cônica, vamos fazer um caso elipse mais simplesinho, né? Tem aqui o plano da cônica, é esse. Aí, essa esfera aqui, ela toca aqui, vamos dizer, a gente está com o eixo do cone na vertical, então você tem um plano horizontal. Esse plano horizontal, ele vai encontrar esse plano aqui numa reta. Essa é a diretriz, esse é o foco e essa é a diretriz. Então, vocês podem olhar, o Valdeci fez muito legal lá no GeoGebra, nos applets do Valdeci, que estão com link em algum lugar na página do curso. Ele fez isso 3D no GeoGebra, você pode virar, olhar por dentro, mexer, fazer o ponto da cônica se mover para olhar. Melhor que isso só quando tiver isso holograma. Ou pelo menos, sei lá, um negócio que você possa passear lá dentro. Mas, por enquanto, é o que temos. Então, vamos dizer, isso são as cônicas. Então, tem um exercício que a gente não fez, não vou fazer também, mas é o seguinte, quer dizer, então uma cônica é dada, você tem E maior que zero, tem um ponto P, uma reta R, e aí você, F aqui, então você vai pegar os pontos P, tais que a distância de PAF dividida pela distância de PAR é igual a F. Então esse ponto aqui está fixo, essa reta está fixa e o ponto P vai satisfazer. Agora, a questão é a seguinte, se você botar um sistema de coordenadas qualquer, então o P é XY, o F é um X0, Y0, a reta R é dada por alguma equação AX mais BY mais C igual a zero. A única condição é que o F não está em R. F não pertence a R, o E é menor que zero. E, fazendo as contas, você vai achar uma equação equilibrada. Então, a ideia é que, se você fizer as contas, você vai achar uma equação de segundo grau. Então, toda a cônica vai dar uma equação de segundo grau. O P também não está o P também não está em R. Não, mas aí isso é uma consequência disso aqui. Se tivesse em R, daria infinito. O P tem que satisfazer isso aqui. Os dados são F, R e F. Então, tem um trabalho. Claro que essa é uma formulação, tem a formulação equivalente, você dizer, não, mas no caso de... Porque, repare, isso aqui permite a gente enxergar que a gente tem aqui um eixo de simetria. Tudo que tiver aqui tem igualzinho aqui. Permite a gente enxergar que quando é menor que 1, esse negócio tem um ponto aqui. E não vai lá para o infinito. Quando é maior que 1, permite a gente enxergar que tem um outro ramo do lado de cá. E quando é igual a 1, permite lá a gente... Não, só tem esse negócio aqui que também é ilimitado.
Mas o fato de quando é diferente de um você ter um segundo eixo de simetria, não é? Aqui no caso, não, mesmo no caso da hipérbole não é tão evidente, tá? Mas a gente tem definições autônomas de elipse e hipérbole, e tem demonstrações autônomas que aquelas mesmas cônicas, no caso da elipse, vamos dizer, o caso mais simplesinho, né? Você tem aqui a sua elipse, tem aqui tem esse foco aqui, mas se você botar uma outra esfera aqui, você acha um outro foco aqui, e aí os pontos aqui da sua elipse que satisfazem uma equação desse tipo vão também satisfazer uma equação PF1 mais PF2 igual a 2A. No caso da hipérbole, tem uma outra esfera do lado de cá, e aí tem o caso de menos. Então, tem outras, vamos dizer, a elipse e a hipérbole tem outras definições que, vamos dizer, são... Qualquer uma das definições de cônegos é uma definição natural que pode ser feita sem pensar no cônego. Então você pode dizer, não, eu quero lugar geométrico assim, lugar geométrico assim. Mas tem o cônego que unifica. Partindo dessas definições, a gente consegue equações canônicas. Né? Fazendo contas, né? x2 sobre A2 mais y2 sobre P2 igual a 1, elipse. x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, hipérbole. Né? Y igual a... Vou colocar y igual a x2. Né? E o x2 sobre 4... alguma coisa aqui, sei lá, parábola. Tem um exercício do qual nenhum de vocês tem exemplo, que é fazer essas deduções. Tem um trabalhinho de elevar ao quadrado 2 vezes, no caso da elipse. Você coloca aqui o ponto aqui, aí você tem uma raiz quadrada definida essa distância, uma raiz quadrada definida essa distância. Se você pegar a soma e elevar ao quadrado é meio chato, porque aí você vai ficar com um produto de raízes quadradas. Aí então você tem que passar uma para um lado, ficar com a outra, levar ao quadrado de novo, prestar atenção se você não introduziu alguma raiz estranha. No caso da hipérbole, você tem esse menos esse quando o cara está do lado de cá, esse menos esse quando está do lado de cá. Tem todas essas questões para examinar para chegar nisso daqui. Uma vez feito isso, a gente enfrenta a questão que tudo bem, eu sei que uma cônica é dada por uma equação de segundo grau, mas toda equação de segundo grau vai dar uma cônica? Então, me dá aqui a equação da x2 mais 2bx, y mais cy2 mais bx mais y mais f igual a 0. Faz aí um algoritmo que entra com A, B, C, D, E, F e me diz, isso é uma cônica e está aqui o centro, vamos dizer, é uma hipérbole. É uma hipérbole, o centro está aqui, e se eu botar os eixos aqui assim, essa hipérbole vai ter essa das síntotas, vai ter um foco aqui, outro foco aqui, e vai ter aqui um vértice aqui, a diretriz está em algum lugar, sei lá, aqui assim, e tem a outra diretriz aqui, e o programa tem que me dizer tudo isso e desenhar essa porcaria toda. Legal?
A única parte, vamos dizer, não trivial para pessoas do nosso nível, nós somos capazes de pegar essas coisas, então, sabendo, vamos dizer, se eu souber que isso é uma hipérbole e tal, quer dizer, se eu chegar aqui, eu sei fazer tudo. Porque eu vou achar os focos, aí eu vou achar crises e tudo e tal. Então, meu problema é mais chegar aqui, ou chegar aqui, coisa assim. E se não tiver isso aqui, eu sei fazer isso. Eu completo quadrado, né? Eu pego esse cara junto com esse, pego emprestado alguma coisa aqui, esse junto com esse, pego emprestado mais alguma coisa. Se não tiver esse cara, eu digo, então, beleza, já vai ser uma coisa tipo parábola e tal, e chego numa equação que vai ser isso daqui, ou coisas mais simples. Quer dizer, para chegar numa coisa assim, x2 sobre A2 menos y2 sobre B2, e no fim zeraram todos os empréstimos, isso pode dar igual a zero. E aí você fatora, né? X sobre A mais y sobre B, vezes x sobre A menos y sobre B, igual a zero. Então isso igual a zero é uma reta, isso igual a zero é outra reta, um par de retas concorrentes. Coisa similar. Né? Ou você pode chegar nisso aqui, vai chegar a zero, um ponto, chegar numa coisa negativa e para o conjunto vazio. E tecnicamente, um ponto é uma cônica. Se você cortar por um plano lá no vértice, dá um ponto. Conjunto vazio, tecnicamente, não é uma cônica, a menos que você diga, não, mas eu vou admitir o cone, que é um cilindro. O cilindro vai ser admitido entre os cônicos. Porque aí eu posso ter um conjunto vazio e posso ter um par de retas paralelas também, que não existiria no caso do cone ortodoxo. Isso é conveniente porque a gente quer poder dizer que toda a equação do segundo grau vai definir uma cônica. Olha, x2 igual a 1 vai me dar x igual a 1, que é uma reta, ou x igual a menos 1, que é outra reta. É um par de retas paralelas, não seria tecnicamente uma coisa. Bom, então ó, a questão aqui é isso aqui. Repara que se fossem, em vez de duas variáveis, fossem 15, eu teria termos em x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x15 ao quadrado, e aí teria termos em x1, x2, x7, x14, etc. E se eu eliminar esses termos x1, x14, x2, x7, e ficar com uma coisa só com termos quadrados e termos lineares, eu faço a mesma coisa de completar quadrado com uma coisa simples. Tá legal? Quer dizer, tem aqui um procedimento que a gente faz em R2 e R3, mas que pode servir em qualquer RM para entender melhor essa situação. E em todos esses casos, no fundo a gente tem a mesma formulação. Quer dizer, você olha para isso aqui, AX2 mais 2B, XY mais C, Y2 mais BX mais EY mais F igual a zero, e escreve assim, né? A, B, B, C vezes XY escalar XY mais DE escalar XY mais F igual a zero. E aí a gente olha para essa matriz, isso aqui tem uma transformação, isso aqui é uma transformação linear. Então a primeira coisa, eu olho para esse cara e digo, isso aqui é um vetor W, esse aqui é o meu vetor W, esse aqui é o vetor W. Então eu venho a dizer, eu estou procurando o conjunto do XY. Tá, isso daqui, eu vou dizer, eu estou procurando o conjunto dos W tais que alguma coisa. Ó, essa transformação, isso aqui me dá uma transformação linear. Isso aqui multiplicado por W é uma transformação que eu posso chamar de T. Então, dar A, B e C aqui
me dar uma transformação linear T. T de R2, então W pertence a R2, mas R2 aqui, eu não estou mais preocupado que o W seja dado por coordenada XY. Assim, ele é um vetor num espaço de dimensão 2. Então aqui, eu penso assim, esse cara daqui é um vetorial. O que me importa é que ele é um espaço vetorial de dimensão 2. Então eu estou pegando T de W e multiplicando escalarmente por W. E esse cara daqui é um vetor W0. Então W dele é dar um vetor W0. Então eu posso dizer, eu estou dando uma transformação linear e um vetor, e a partir daí eu estou construindo uma função que a cada vetor W me associa T de W escalar W, mais W0 escalar W, mais o número F, igual a zero. E agora está formulado sem coordenadas, não tem mais coordenadas. Eu estou procurando o conjunto dos dados pertencentes a E, tais que T de W escalar W mais W0 escalar W mais F igual a zero. E eu sei que cada vez que eu escolher um sistema de coordenadas, essa transformação vai ser dada por uma matriz. E esse vetor vai ter coordenadas. Então, isso aqui vai ter coordenadas U, V, são as novas coordenadas de W, né? Significando que isso é U, epsilon 1 mais V, epsilon 2. Só que eu quero, vamos dizer, eu estou abstraindo, claro que eu provei antes, fiz o exercício geométrico de fazer isso aqui rodando o sistema de coordenadas. A gente pensou assim concretamente, roda o sistema de coordenadas e as novas coordenadas U e V, a gente tem que dar uma diretriz que a gente quer eliminar esse cara aqui. Então, nas novas coordenadas, esse cara aqui ia desaparecer. Mas depois, quando eu fui para R3, eu disse, poxa, está ficando mais. Rodar agora 3 eixos, imagina, RN. Começa a ficar meio. O que a gente faz? Então, vou fazer essa nova formulação. Então, vamos começar de novo. Eu não sei mais que toda a curva do segundo grau dá uma cônica, porque eu estou demonstrando de novo em R2, porque essa demonstração vai valer em R3 e em Rn. Né? Quer dizer, o objetivo agora é dizer o seguinte, ó, esteja eu em R2, em R3 ou em Rn, eu consigo, a questão é, eliminar esses termos daqui, para depois completar quadrado e ficar com uma coisa que eu consigo entender. Quer dizer, uma coisa assim, né? Que é lambda 1 U ao quadrado mais lambda 2 V ao quadrado igual a alguma coisa aqui. Se eu tiver uma coisa assim, se lambda 1 e lambda 2 são positivos e G também, isso é uma elipse. Se lambda 1 tem um sinal, lambda 2 tem outro sinal, é uma hipérbole. Dependendo, pode estar assim ou assim. Bom, se o G for zero, e os dois são positivos, é um ponto. Se o G for negativo e os dois são positivos, é o conjunto vazio. Se o G for zero e eles tiverem sinais opostos, é uma parte reta. Então, uma vez que eu chegue aqui, eu resolvi. Então, eu não sei, eu não posso, nesse momento, usar o fato, que eu demonstrei de outra maneira no caso R2, eu quero uma coisa mais geral, de que uma coisa do segundo grau é uma cônica. É isso que eu estou buscando. Então, o que eu reconheço como uma cônica são essas equações canônicas em que eu fiz forte uso do fato de que eu tinha uma base ortonormal. Quer dizer, aqui é importante que esses dois caras sejam perpendiculares
e tem o mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho, sempre dá para ajustar. Então aqui, ó, eu preciso, né, que esses dois caras aqui sejam unitários ortogonais. Então, o meu desafio é isso. Eu tenho uma equação assim, quer dizer, eu estou num espaço de dimensão 2, e eu estou com o conjunto dos dados que satisfazem uma coisa assim, eu tenho uma transformação linear e um vetor. Esse milagre não acontece em geral, mas ele acontece sempre que essa transformação T de W1 escalar W2 igual a W1 T de W2 para todo W1 W2. Aí eu tenho o teorema espectral. Aqui, ó, essa condição é equivalente a essa matriz simétrica. Isso aqui. Então não foi por acaso que eu escrevi 2B e joguei um B aqui e outro aqui. Mas isso me diz que se em vez de ter 2B eu tivesse aqui alguma coisa beta, eu podia jogar beta sobre 2 aqui, beta sobre 2 aqui e sempre ia dar certo. Então, neste caso aqui, eu sempre posso me enfiar nisso. Em situações, quando você não é essa a questão que você tem, mas você tem um operador, o T, o que interessa é o T, e você quer achar que esses epsilon 1 e epsilon 2, o que vai ser importante é que o T de epsilon 1 igual a lambda 1 epsilon 1 e o T de epsilon 2 igual a lambda 2 epsilon 2. É meio milagroso, né? Quer dizer, você achar dois caras, que o T do um é um múltiplo dele, o T do outro é um múltiplo do outro, e eles ainda por cima são ortogonais. Mas essa condição aqui garante. Às vezes você pode estar numa situação que você não está querendo resolver, olhar uma cônica e tal, você tem o T, ele está lá no seu problema. T's desse tipo aparecem na mecânica quântica, dimensão infinita. E são operadores simétricos, só que a dimensão é infinita. Então, o trabalho, a questão é mais, a dificuldade é mais por aí. Mas, então, repara, aqui tem uma coisa admirável, né, que é dizer, ó, eu vim lá com uma cônica, eu tenho um sistema de coordenadas, eu recebi lá uma equação de segundo grau, opa, equação de segundo grau, x e y, então eu posso olhar para essa equação e dizer, não, mas isso aqui é uma coisa assim. E uma coisa assim eu posso formular assim. E uma vez que eu formulo assim, está claro que eu posso escolher o sistema de coordenadas que eu quiser. E nesse caso, teve esse teorema que me garante que eu posso fazer isso, e de maneira que, quando eu fizer essa equação U e V, vai dar uma equação U e V, só que a minha matriz vai ter 0 aqui, 0 aqui, esse cara não vai existir, e pronto. Aí, tá. Tudo bem. Tem um detalhe técnico. Na aula passada, 2 pessoas disseram, deu um problema, pegadinha, em que era uma equação de reta vezes outra equação de reta igual a 0, então isso tem que ser 0, ou isso tem que ser 0, isso igual a 0 é uma reta, isso igual a 0 é outra reta, um par de reta, no caso era um paralelo e tal. Só que os caras não viram isso, multiplicaram, botaram lá no algoritmo, fizeram um monte de coisa e não deu um par de retas. Eu fiz as contas, eu fiz isso. Deu um par de retas. E eu acho que eles erraram pelo seguinte: quando você muda as coordenadas,
isso aqui muda, isso aqui muda também. Esse, entendeu? Você vai escrever tudo em termos de epsilon 1 e epsilon 2. Então, a minha transformação linear vai ter uma matriz que vai depender dessa base aqui. E esse vetor agora vai ter novas coordenadas, porque eu estou escrevendo tudo nessa base. Se você se distrai, esquece de fazer isso, esse cara vai ficar com as coordenadas erradas. E ali era um milagre, quer dizer, um par de retas paralelas é uma coisa probabilisticamente impossível. Certo? Não acontece, né? Porque qualquer perturbação deixou de ser paralela. Claro que você pode, sexta-feira tem uma palestra de um ex-aluno nosso que estuda coisas, vou fazer uma caricatura, mas coisas mais grosseiras. Então, claro, você, de um ponto de vista bem grosseiro, você pode pensar que duas retas que são quase paralelas é como se fossem paralelas, aí elas voltam a poder existir. Se você for lá estrito, retas paralelas tem probabilidade zero de acontecer. Então, vamos ver, se você errar aqui, as retas paralelas vão deixar de ser paralelas. Se não fosse o caso, vamos dizer, se fosse um par de retas concorrentes, se você errar aqui, probabilidade 1 vai dar retas concorrentes também. Não é probabilidade 1 também, porque tem, na verdade, retas concorrentes tem um zero. Tem isso daqui igual a zero. Então, esse negócio aqui dar zero também é uma coisa muito fácil de perturbar. Mas num outro nível de parâmetros, você arruma margem para esse negócio que está diferente. Por exemplo, vamos dizer, no caso padrão, você fez esse negócio, esqueceu de mudar aqui, deu uma elipse. Provavelmente, tem boas chances de dar uma elipse. Ou deu uma hipérbole. Bom, por causa da hipérbole, então, melhor, porque a elipse ainda pode, vamos dizer, ser positivo ou negativo, pode passar por conjunto vazio. Por causa da hipérbole, ou é zero ou não é zero. Se é zero, vai reto, se não é zero, é hipérbole. Incorporando uma componente probabilística aqui na nossa solução do problema. Então, o teorema espectral entra aqui por conta disso. É um teorema mega importante, mas que diz respeito a você escolher novas coordenadas. É uma coisa muito importante em álgebra linear, que é mudar o sistema de coordenadas para melhorar a compreensão do problema. Bom, na coisa perspectiva, a gente sofreu muito com a perspectiva, então vou ainda comentar alguma coisa. Pena que a Márcia não esteja aqui, eu espero que esse vídeo vai ser bem gravado. Então, perspectiva, isso aqui, né? Tem aqui o plano alfa, o ponto P0, aqui tem um plano alfa 0, e você pega um ponto P. Do ponto de vista do pintor é isso, P é então, em princípio, né, o P está aqui. Ainda aceitável o P estar aqui e tal. Mas aqui parece esquisito. Mas nem tanto, olha só. Esse aqui é o sensor da nossa máquina fotográfica. Então, aqui, o alfa agora está aqui, ó. E só interessa quem está do alfa 0 para lá, atrás.
Tá legal? Então, na verdade, eu diria até, o problema que interessa é exatamente esse. Então, vamos dizer, pensar que nós, na verdade, estamos interessados nos pontos que estão atrás do observador. O atrás aqui é muito relativo, né? Mas eles estão atrás do observador e tudo aqui vai ficar de cabeça para baixo. Mas é essa mesmo. Tá? Essa é a coisa. E a gente sofreu lá com a vista em perspectiva das contas, eu não sei como ficou, se ficou claro, se o Thiago esclareceu tudo, bem, assim. Mas teve uma coisa básica que a gente, na verdade, lidou com alguns problemas a partir do momento que a gente entendeu que equação do segundo grau cônica. É isso no plano. Em R3 a gente chama de uma quádrica e aí tem mais exemplos, assim, né? Tem mais quádricas. Para começar, né, vamos dizer, toda a cônica tem uma coisa que acho que também é uma pegadinha tradicional, mas uma coisa é você dizer x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, e você dizer o conjunto dos xy tais que isso aqui. Isso é uma elipse. Mas se você botar z aqui, então em cima de cada, aqui é o x, aqui é a coordenada z, em cima de cada ponto dessa elipse, uma reta, e isso é um cilindro elíptico. Bom, mas quer dizer, a gente provou lá fazendo vamos dizer, agora usando o teorema espectral, acho que foi importante, né, no primeiro momento, você dizer, não, eu vou rodar os eixos de um ângulo θ e vamos ver se tem um θ que elimina o termo desse lugar. A gente viu, tá. O teorema espectral é exatamente isso, né? Você tem aqui E2, você vai achar epsilon 2, e aqui eles estão com a orientação errada, mas se T de epsilon 2 igual a lambda 2 epsilon 2, T de menos epsilon 2 é igual a menos lambda 2 epsilon 2, que é lambda 2 menos epsilon 2, então eu posso trocar o epsilon 2 por menos epsilon 2 para ficar com a orientação certa. Então eu sempre posso supor que eu estou com a orientação positiva. Então, vamos ver, foi fazendo isso que a gente provou, que a equação do segundo grau da cônica. E aí a gente atacou alguns problemas interessantes, geométricos, para começar. Então, o problema de pensar quantos pontos eu posso garantir que faça uma cônica. Se eu der, bom, eu sei que se eu der 2 pontos, eu acho uma reta que é uma cônica. Se eu der 3 pontos, eu acho um círculo. 4 pontos, sei lá, né? Bom, mas 4 pontos eu acho um par de retas. Então, 5 pontos agora talvez seja um desafio. E aí a gente viu que 5 pontos, vamos ver, achar uma coisa correspondia ao quê? Achar uma equação. Vou botar aqui B mesmo, né? Então ele está querendo achar esses caras aqui. A, B, C, D, E e F. Ele quer achar 6 números, ele quer achar um ponto em R6.
ponto em RC. E cada ponto que a gente tem, ó, P1 vai me dar uma equação aqui. P2, outra equação. Se eu der um quinto ponto, eu tenho outra equação. E essas equações, ó, podem ser vistas assim. Eu tenho aqui números que são produzidos aqui, A vezes esse cara, mais B vezes números aqui, mais C vezes números aqui, mais D vezes números aqui, mais E vezes números aqui, mais F vezes números aqui que são 1. Igual a 0. Então eu estou dizendo que eu dei. Você entendeu? Eu conheço o x de cada um dos 5 pontos. Então eu conheço esse vetor aqui. Então eu vou dar um vetor, 2 vetores, 3, 4, 5, mais um aqui, 6 vetores em R5. E eu quero saber se tem uma combinação linear que dá 0. Não trivial. E aí eu aprendi no curso de álgebra linear que R5 tem dimensão 5, então quaisquer 6 vetores R5 são linearmente dependentes, o que significa que tem uma combinação linear não trivial que zera esse negócio. Então, simplesmente por conta de um teoreminha não, é o teorema. Vários colegas ficam indignados, o teorema só tem um teorema. É isso. O básico, assim, claro que o nosso curso tem o teorema espectral, mas teorema algébrico é só isso, os outros decorrem. O teorema espectral, SVD e tal, são teoremas que exigem saber que todo polinômio tem raiz, alguma coisa topológica. Então, beleza, olha que coisa, sucesso aqui, é um problema de geometria. Coloquei 5 pontos no plano de um. Tem uma cônica? Aí você algebriza, passa para algebrar, sempre tem solução. Cara, você fica pensando que tem esse sistema. E ainda pode dar um algoritmo, que a partir das coordenadas dos seus pontos, vai achar uma solução, vai achar a cônica. Bom, o outro problema seria dizer, não, mas será que tem duas? Aí já é mais específico. E para esse problema de saber a interseção de duas cônicas, a gente fez um misto de algumas coisas. Porque aí você tinha duas equações, essa equação e uma outra, com A1, B1, não sei lá, igual a 0, e aí você quer saber quantas soluções tem esse sistema. Isso, aliás, é a versão mais simples, talvez, do teorema, esse foi um teorema de Vesúvio. E aí a gente consegue, vamos dizer, os casos em que tem retas envolvidas, par de retas, claro, par de retas pode dar infinitas soluções. Mas se você tiver uma cônica não degenerada, então dá para mudar coordenadas e simplificar muitas coisas. Lembrando a estratégia, no caso de que uma é uma parábola, você sempre pode dizer que uma equação é y igual a x2. Melhor estratégia foi aquela da elipse que você fez. Não, mas mais complicado é ele. Y igual a x2 significa que você vai ter y igual a x2 e mais uma coisa assim. Aí você pega o y aqui, substitui aqui e fica com uma equação de quarto grau em x. Você vai ter no máximo 4x que vão satisfazer e para cada um deles você vai ter um y. Você tem 4 pontos no máximo. Tá? Então, vamos ver, você tem lá a sua parábola, você diz, não, mas tudo bem, vou botar aqui assim, se precisar, eu posso fazer mudança de escala aqui. Quer dizer, é importante você pensar, eu posso fazer
Porque eu estou interessado no número de pontos de interseção. Então, qualquer bijeção do plano não muda. Eu tenho um conjunto aqui e outro conjunto aqui. Se eu fizer a bijeção, esse conjunto vira outro. Mas, se eu achar dois pontos de interseção aqui, eles vão estar melhor. Os dois vieram do mesmo ponto. Quer dizer, cada um deles veio do mesmo ponto lá. Tá? Quer dizer, tá certo? Quer dizer, quando eu faço por exemplo, se eu tiver aqui um plano e tem um objeto aqui, outro objeto aqui, se eu projetar nessa reta, agora eu vou achar uma infinidade de interseções aqui que não existem aqui. Porque cada ponto que eu achar aqui, um veio daqui e outro veio daqui. Mas quando eu faço a mudança de escala, é uma bijeção. Então, cada ponto que eu achar depois da mudança de escala, ele veio de um único ponto lá. Então, se ele está nos dois aqui, ele estava nos dois antes. Então, eu posso fazer mudanças de escala. Então, eu posso supor que é y igual a x2 está resolvido. No caso da hipérbole, eu posso pensar que dá uma coisa assim, mas eu posso dizer, bom, com mudança de escala, eu posso botar uma hipérbole equilátera, e uma hipérbole equilátera, se eu rodar assim, vira y igual a 1 sobre x. Essa é uma equação canônica de hipérbole menos, a gente esquece. Quando você faz y igual a 1 sobre x, basicamente é a mesma coisa. Você pega o y, substitui aqui. Aí vai ter x no denominador, você multiplica por x2 e vai ter no máximo 4 soluções e cada uma delas vai dar um aqui. Então, só fica o caso da elipse. E o caso da elipse, a gente diz, bom, então tem duas elipses, uma delas eu boto aqui assim, e a outra ficou assim. Aí eu digo, não, mas agora eu posso transformar isso aqui num círculo, com mudança de escala, e esse negócio vira uma outra coisa assim. A vantagem é que o círculo eu posso rodar e ele fica no mesmo lugar. Aí eu rodo, até que esse daqui não rodou e ficou assim. Aí significa que eu tenho uma equação x2 mais y2 igual a 1, e a outra não tem mais isso. E aí eu faço as contas e também. Então, repare que aqui dá para você vai usando um monte de coisas. Aí, outro problema geométrico, é a vista em perspectiva de uma planta. A gente consegue, agora por uma outra, a vista em perspectiva de uma cônica é isso. Você tem aqui no chão uma cônica. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso, não sei se vocês olharam, mas então você tem aqui, digamos que é uma elipse assim, aí você está olhando daqui. E aí quando você olha uma elipse, mesmo que você estivesse olhando aqui de cima, você olha um negócio assim, chamei a atenção que é quase um agogô, faz como amassado. Então, não tem como botar uma esfera tangente aqui. Não é um plano circular reto. Mas eu sei que se isso é uma elipse, ela veio de um outro cone que é circular reto. Porque é uma elipse. Então, essa elipse, eu sempre posso. Eu boto um cone circular reto aqui, aí eu vou variando, né, a minha excentricidade de 0 até 1. Eu tenho todas as elipses. No caso da hipérbole, é mais delicado, porque você tem um cone e as suas excentricidades, no caso da hipérbole,
variam assim, mas elas têm um limite aqui, que é assim, né? Então você pode pensar, peraí, tem o máximo que eu posso ter está limitado assim aqui por 1, mas aqui, ó, que é essa razão, esse sobre esse. Então tem um limite aqui que é esse vertical dividido por esse aqui, do qual eu não passo. Mas eu posso fazer outros cones assim, em que esse limite aqui é diferente. Tá? Então eu posso também, qualquer hipérbole eu posso produzir no corpo. É uma observação, acho importante, porque a gente provou que você tem um cone, corta por um plano, dá uma cônica. Mas se você pensar as cônicas independentes do cone, você tem que mostrar que toda cônica pode ser produzida a partir de um cone. Então, temos isso. Então, a questão é essa. Eu esqueço momentaneamente esse cone e olho para esse aqui, olho para a minha elipse, para a cônica do lado. Ela tem um cone assim. Qual é o meu problema? Eu vou cortar, está visto em perspectiva? É isso, eu vou olhar para esse cara, aqui é o ponto de vista, e eu vou cortar aqui com um plano, e vou ver o que dá. Então, o problema da vista em perspectiva é isso. Eu dou um objeto, dou um ponto de vista, ligo esse ponto de vista a todos os pontos do objeto, construo um negócio luminoso aqui assim, né, e corto por um plano. Então, é isso. Se esse plano estivesse aqui, se eu fosse olhar a interseção não aqui, mas aqui, aí eu sabia, seria uma cônica. Aqui é uma cônica. Então a brincadeira é toda a seguinte: eu tenho este plano aqui, beta. Eu tenho, olha, como fazer uma transformação linear que vai transformar esse cone nesse aqui. É só eu pensar o seguinte: eu tenho R3 e eu tenho que manter a minha elipse parada e fazer esse verso parar nesse aqui. Posso, né? Posso botar um sistema de coordenadas, por exemplo, assim aqui, ó. Então esse meu verso está aqui assim. E eu faço a transformação linear que deixa este plano parado. Então aqui tem sistema de coordenadas aqui. Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon 3. De base ao que foi normal, bonitinho. Aí eu faço a transformação T de Epsilon 1 igual a Epsilon 1, T de Epsilon 2 igual a Epsilon 2, T de Epsilon 3 igual a este cara daqui. Esse cara daqui é igual a alguma coisa A Epsilon 1 mais B Epsilon 2 mais C Epsilon 3. Então esse cara vem aqui. Essa transformação, bom, esse cara daqui não está no plano, está aqui fora, ela é bijetiva. Então tem uma inversa. Tudo até ter construído inversa diretamente, mas não importa. Importa que eu tenha aqui uma T e uma T menos 1, que está me transformando esse cone nesse cone. E que me transforma esse plano beta em um certo plano aqui, T menos 1 beta. E ele corta aqui numa cônica. Então, T menos 1 de beta, interseção, vamos dizer, esse aqui é o meu cone K, esse cone é o T menos 1 de K. É uma cônica. E, na verdade, como é bijetivo, né, T menos 1 de K
interseção beta. Então, agora se eu levar essa cônica aqui por T, esse bicho daqui, T de C, está sendo transformado numa transformação linear. Aqui você tem que pensar assim, ó, pensa esse cara como um espaço vetorial, esse aqui como um espaço vetorial. Tá. Basicamente, escolhe uma origem qualquer aqui, ou escolhe uma origem qualquer aqui, ó, e aí Q de O vai ser a sua origem aqui. E agora você faz tudo com os vetores aqui, você tem a transformação linear, bijetiva também. E aí ela vai pegar essa cônica e vai transformar numa cônica, vai ser uma cônica. Está dando para... Então, é isso que a gente está aprendendo, a pensar dessa maneira. Bom, no caso... Então, agora, isso é importante pelo seguinte, quando eu vou olhar a vista em perspectiva de uma cônica, eu já sei que é uma cônica. Então, eu estou aqui no plano, tem meu P0 aqui, e tem aqui um plano beta e eu tenho uma cônica aqui. Eu vou olhar para essa cônica aqui e vou dizer que a minha cônica está aqui. Márcia, eu fiz uma observação que eu devia ter feito há muito tempo, mas sua imagem, vou fazer de novo. É o seguinte, a gente tem aqui, visto em perspectiva P0, tem aqui o alfa. Vou botar o alfa do lado de cá. E aqui você tem o plano alfa zero, e aqui você tem um monte de coisas aqui atrás que parecem te perturbar um bocado. Mas olha só, você tem uma máquina fotográfica, aqui é o diafragma, vamos supor que ela... E aí você vai olhar para cá, e aqui está a sua realidade, aqui está seu quadro, que é o sensor da sua câmera. Então, no caso da máquina fotográfica, só interessa o que está atrás do ponto de vista. Parece que de cabeça para baixo aqui, mas isso aqui interessa. Máquina fotográfica, leia-se celular, filmadora, raio-x e outros. Bom, então eu tenho esse cara daqui, uma coisa aqui, e eu vou olhar e vou ver aqui. Eu já sei que eu vou ver o cônico. Também claro, então que os diferentes casos que eu vou ter são diferentes casos de cônica. Então, o exercício que a gente fez, não sei se agora está mais claro, né? Quer dizer, eu tenho a cônica, tenho o ponto de vista, e o que eu vou fazer agora eu estou olhando daqui, estou com a minha câmera e eu vou colocar ela, eu não preciso, posso deixar o olho parado, vou mexer com a minha câmera para ver. Então, eu posso pensar dessa maneira. Então, tem os detalhes importantes aqui são o seguinte, você tem aqui o plano alfa, que é o alfa zero. Qualquer coisa aqui em alfa zero não aparece. Outra coisa, quando eu olho para cá, se essa minha cônica tiver um
infinito, quando eu olhar para ele, ele vai vir parar no mesmo horizonte aqui. Então, o ponto que a minha cônica tem no infinito vai vir aqui. Significa que na hora que eu olhar para uma parábola, eu faço um cone e aí aparece um ponto aqui. Assim, rigorosamente, esse ponto não está na vista em perspectiva, porque ele corresponde a um ponto lá no infinito que não existe. Mas ele está no sentido que, se você desenhar, não dá para você omitir. Não, você faz uma figura e você omite um ponto, ninguém vai perceber que está faltando um ponto. Mas, rigorosamente, esse ponto não vai estar. Se por acaso a sua cônica, dizer, não estiver aqui, mas estiver aqui, e ela tiver pontos em alfa zero, quando você olhar para eles, não vai projetar ninguém, eles vão desaparecer. Então, toda a graça do exercício é apenas essa. É você olhar para situações em que vai ter um ponto aqui que aparece, mas não conta. Então você vai, por exemplo, olhar para uma parábola e vai ver uma elipse menos um ponto. Eventualmente. Uma situação assim. Ou você vai olhar para uma parábola aqui, tem esse ponto lá no infinito que vai aparecer aqui, e tem esses dois pontos aqui que vão desaparecer. Então a sua parábola vai ter um pedaço aqui, um pedaço aqui, outro pedaço aqui, está com cara de ser uma hipérbole menos um ponto. Aqui sim. Aqui não, provavelmente. Né? Porque aqui, ó, aqui você está com um cone assim. E quando você cortar ele por esse plano, você vai ter uma hipérbole. Mas nessa hipérbole vai faltar esse ponto aqui, que está lá no infinito. E esses dois pontos da sua parábola não vão ter vista em perspectiva. O que vai permitir que esse pedaço aqui vire esse ramo, e esses dois pedaços aqui virem esse ramo emendando aqui, que é o ponto do infinito. Então, você cortou a sua parábola em dois pedaços, um pedaço virou um ramo de terra, os outros dois pedaços, eles se encontram lá no infinito. Então, eles são uma coisa só que virou outro ramo. Porque quando você olha, acho que eu já fiz esse desenho, mas vou fazer de novo. Bota aqui a sua parábola. Y igual a x2. Olha daqui assim. Tá? Mas pode olhar daqui mesmo. Olha daqui mesmo. Tá? Então, digamos que você está desenhando aqui. Aí você começa a ver, tem aqui, ó, um ponto de tangência e outro ponto de tangência aqui, e você só vai ver isso aqui. E o que acontece agora, quando você começa a ir para cá, é que essa reta que liga esse ponto a esse aqui, vai ficando vertical. Então, esses pontos aqui, eles vão andando para cá. Mas, tipo assim, eu estou sentada assim, né? Vamos ver. Mas, então, você está olhando para cá. Se você estivesse olhando de cima, seria a mesma coisa projetando aqui. Mas o importante é perceber isso, que você olha e quanto mais longe esse ponto está indo para lá, assim, entendeu? Essa inclinação aqui, ó, essa inclinação, se você liga esse ponto a esse, porque olha só, aqui é x,
digamos que aqui seja menos 1. Tá? Aqui é x, e aqui, é x esse pedaço aqui é x2 mais 1. Então a inclinação dessa reta aqui é x2 mais 1 dividido por x. Isso tende para infinito. Então essa reta tende a ficar assim. Então quanto mais você vai andando para lá na parábola, mais próximo da vertical você vai ficar. Então quando você olhar todos os pontos do lado de cá, ó, você começa aqui, vai ver esse ponto, vê assim, vê assim, vê assim, vê assim, aí tangenciou aqui, foi o último ponto aqui. Agora você começa a voltar. E você volta, só que vai voltando, no limite ficaria aqui. Vai ficar a mesma coisa. Não, você não vê porque você está aqui, mas se você estivesse aqui, você ia ver. Tá? Aí você ia ver a parábola aqui, o quadro está aqui, você está aqui assim, e aí você está olhando, e quanto mais longe o ponto está, aí não importa em que, se ele estiver nesse plano aqui, quando ele vai para longe, você é obrigado a olhar cada vez mais assim. Como você está desenhando aqui, você tem a sua parábola assim, você viu esse ponto aqui embaixo, aí você foi olhando assim, até que porque você tem o seu observador aqui, você tem essa reta aqui, e tem essa reta aqui. Esse plano, que é um plano vertical, que tem essa reta aqui, tem uma hora que ele tangencia aqui a parábola. E aí foi o limite de até onde você foi. E aí você começa a voltar. Quer dizer, você vai ver, se eu pegar esse e botar aqui, você vai ver uma coisa assim, aí tem uma hora que chegou aqui e você começa a voltar. Por quê? Porque você começa a olhar para cá. Então você vai morrer dos dois lados nesse ponto aqui. Mas isso pode ser simplesmente pensado assim. Você tem a sua parábola, você está olhando daqui. Então, essa parábola, quando você liga os pontos da parábola a esse ponto, você produz um cone, que pode ser um cone mesmo, vamos dizer, da parábola. Só que essa parábola aqui, ela intercepta todas as geratrizes, o seu cone é assim, e ela não intercepta essa geratriz aqui. Então, o seu feixe de luz, assim, como se você olhasse cada ponto e tivesse um feixe aqui, ele não tem essa reta aqui, porque ela não acha nenhum ponto da parábola, então está fora. Mas então você opõe todo menos uma geratriz. Quando você cortar por um plano assim, você tem uma elipse. Só que esse ponto aqui não dá. E esse ponto corresponde ao ponto do infinito da parábola. Então, esse é mais ou menos o resumo da ópera. Bom, eu mencionei uma coisa interessante que tem a ver com um outro teorema que não é o teorema espectral, mas que são os diâmetros. Lembrar também a coisa dos diâmetros. O Apolônio, ele define diâmetro de uma cônica assim, em vez de dizer diâmetro é você passa pega isso assim, elipse, pega uma reta que passa pelo centro da elipse, onde cortar o segmento é o diâmetro. Ele vem com uma ideia diferente, né? Ele pega um feixe de paralelas,
Aí cada uma dessas retas corta aqui no ponto, ele pega o ponto médio, e aí a união desses pontos médios, ele diz, esse é o diâmetro conjugado a essa direção. E aí ele diz, bom, agora eu posso pegar essa direção aqui e fazer a mesma coisa e eu obtenho um diâmetro conjugado que vai ser paralelo à direção original. E ele diz, esses são diâmetros conjugados. Cada elipse é relativamente simples. E aí ele sai com um teorema que diz assim, ó, se eu pegar esse paralelogramo aqui assim, não, porque eu posso fazer paralelogramos, eu posso pegar uma elipse aqui assim, né, escolher uma direção, passar aqui assim, outra direção qualquer, passar aqui assim e faço um paralelogramo. Mas esse aqui é especial, são diâmetros conjugados. E ele saca um teorema que diz, olha, qualquer que seja a direção que eu escolher, se eu pegar os diâmetros conjugados dessa maneira, a área desse paralelogramo é sempre a mesma. E a gente olha com olhos de olho e diz, pô, que louco. Eu não tinha olhos de olho, não sabia as coisas que ele sabe. Mas você diz, mas eu tenho essa elipse, a imagem de um círculo com uma transformação linear. Maneira simples de fazer isso. Na verdade, qualquer transformação linear que eu faça vai pegar o círculo e vai transformar numa elipse. Se eu pegar essas direções paralelas aqui, eu tenho uma reta aqui, ela veio de alguma reta aqui. As paralelas a essa vieram de paralelas a essa aqui. Transformação linear preserva pontos médios. Então os pontos médios aqui vieram dos pontos médios aqui. Então quando eu olho os pontos médios aqui, eles são imagem dos pontos médios aqui. E eu sei agora, isso aqui é um círculo, os pontos médios, se eu unir, eu vou ter um diâmetro. A imagem desse diâmetro é esse aqui. Então, demonstrei, uma coisa que eu falei, demonstrei, que esses caras estão sob uma reta. Não é tão evidente assim, você pegou pontos médios aqui, ligou, estão sob uma reta. Agora, você vai pegar as paralelas a esse cara aqui. Como é linear, eles vieram das paralelas a esse cara aqui. Então, o diâmetro conjugado vai formar um par de diâmetros perpendiculares. Quando você pegar isso aqui, você tem um quadrado de área 4R2. Sempre. E uma transformação linear tem uma uniformidade de volume. Quer dizer, qualquer figura que eu pegar aqui e olhar para a imagem aqui, a razão entre a área daqui e a área aqui é sempre a mesma. Por acaso é o modo determinante. Mas o fato de que é sempre a mesma é mais evidente. Né? Então, pronto. Qualquer paralelogramo que eu tiver dessa maneira é a mesma área. Essa ideia aqui está ligada a um teorema que é a decomposição de valores singulares, que é você pensar o seguinte: toda vez que eu tiver um círculo, vira uma elipse. Se eu pegar o maior diâmetro da elipse, por simetria, está claro que o diâmetro conjugado vai ser assim. Tá legal? Pega uma elipse. Aí eu digo, bom, eu vou pegar, estão aqui os diâmetros. Então eu pego essas retas aqui assim, pela simetria da elipse, os pontos médios vão estar aqui. E agora eu pego essas retas aqui assim, e pela simetria vão estar aqui. Então aqui eu tenho um par de diâmetros perpendiculares, diâmetros conjugados perpendiculares. Mas pelo que eu vi, qualquer par de diâmetros conjugados aqui vem de um par de diâmetros perpendiculares aqui.
E aqui, par de diâmetros conjugados, não precisam ser perpendiculares, mas vem de par. Então, este par de diâmetros aqui veio, por uma transformação linear, de algum par de diâmetros aqui. Mas o que é conjugado não perpendicular? Porque ali ele não era. A definição, aqui eu fui meio rápido, mas o Apolônio, ele não. O Apolônio podia ter dito assim: eu tenho uma elipse, tenho o centro da elipse, passo aqui uma reta e esse é um diâmetro. Acontece que ele viveu 2000 anos e nós estamos falando de 1000 anos. Por algum motivo. Então, um dos motivos é que ele olhou para si e disse: não é assim. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a elipse. Cadê o centro aqui? E vou pegar uma direção. Aí eu pego paralelas a essa direção. E cada uma dessas paralelas corta a minha elipse em 2 pontos. Aí eu pego o ponto médio. E aí, todos esses pontos médios vão estar sobre uma mesma reta. Tá? Opa! Provar isso. Vão estar sobre uma mesma reta. E esse segmento, então, composto por esses pontos médios, eu vou chamar de diâmetro associado a essa direção. Isso é a definição do Apolônio de diâmetro. Por que ele dá a definição assim? Porque ele disse: não, agora eu posso pegar o seguinte, já que eu tenho essa direção aqui, eu pego agora as paralelas aqui e pego o diâmetro associado a essa nova direção aqui. Aí ele diz: esse par de diâmetros aqui é um par de diâmetros conjugados. Repara que não tem nenhuma. Não tem que ser perpendiculares. É claro que se, pela simetria da elipse, pelo que eu falei, se eu pegar essa direção aqui perpendicular ao eixo principal, vai dar um par assim. Aí ele ainda diz: se eu pegar agora um par assim, pegar aqui um paralelogramo, pegar tangente aqui, tangente aqui, tangente aqui, tangente aqui, esse paralelogramo tem uma área que é sempre a mesma, que é a parte de diâmetros conjugados. Aí você que sabe um pouco de álgebra linear de cônicas, olha para isso e diz: não, mas essa elipse aqui, eu sempre posso pensar que ela veio de um círculo, por uma transformação linear. Transformação linear leva reta em reta e leva ponto médio em ponto médio. Então, se eu pegar esse e leva retas paralelas em retas paralelas. Então, essa transformação aqui é bijetiva, então tem a T-1 aqui. Então, se eu tenho um feixe de paralelas aqui, ele veio de um feixe de paralelas aqui. Um feixe de paralelas intercepta o meu círculo. Outros assim, vou parar para tentar demonstrar isso, mas eu acho que a gente deve conseguir mostrar facilmente que se eu fizer o diâmetro aqui associado a essa direção, vai dar um diâmetro de verdade, porque passa muito pelo centro. Oi. Tem alguma relação entre essas paralelas e essas? Vou voltar lá. Então, aqui. Agora, esse diâmetro aqui foi associado a essa direção. Aí, para fazer o diâmetro conjugado, ele disse: bom, então esse diâmetro define uma direção. Então, essas aqui agora são as paralelas a esse cara daqui. Então, eu parti dessa, com essa eu criei esse cara,
com esse cara agora tenho essa direção, e essa direção define um outro diâmetro aqui. Então eles estão amarrados, são diâmetros conjugados. Então se eu trouxer para cá, essas paralelas aqui deram isso, viraram esse cara. Esse cara daqui é a imagem desse daqui. As paralelas a ele vão dar paralelas a esse aqui. Que vão ter que ser perpendiculares, porque aqui, ó, quando eu fiz esse cara, isso aqui é perpendicular. Então aqui vai dar um diâmetro conjugado que é exatamente perpendicular aqui. Então se eu pegar diâmetros conjugados aqui, que não, exceto no caso particular, não vão ser perpendiculares, eles vão vir de par de diâmetros perpendiculares. A transformação linear faz a tangência também. Então, se eu pegar a tangente aqui, no caso é simples, né? Vou ter isso aqui. Então, essa história toda do Apolônio resulta que a figura é essa. Eu tenho um quadrado aqui. Qualquer quadrado que eu pegar aqui vai dar um par de diâmetros conjugados aqui. E, portanto, esse quadrado aqui tem sempre a mesma área, vai me dar aqui, como a transformação linear, se a área aqui é sempre a mesma, a área aqui é sempre a mesma. A área da transformação vai sempre a mesma, as transformações entre si e entre Não, olha só, a gente aprendeu o seguinte: figura, quadricula, a área é aproximada assim, né? Passa o limite e tal. Agora a transformação linear. Transformou isso aqui por uma transformação linear, essa figura ficou uma coisa assim. Esses quadrados que estavam aqui assim, ficam assim. Pode não parecer, mas cada quadrado aqui tem um paralelogramo assim. Isso aqui, vamos dizer assim, isso aqui é na direção da minha base. É 1, é 2. Aí me deu coisa na direção ε1, ε2. Então, todos os quadrados aqui correspondem a isso. Todos os paralelogramos aqui correspondem a isso. Então, qualquer aproximação que você faça aqui, vai dar uma aproximação aqui. Só que aqui os ladinhos são quadrados, aqui são paralelogramas. Como a razão entre a área de qualquer ladinho aqui que é sempre a mesma, então a razão entre a área e essa é sempre a mesma. Isso vale para qualquer transformação linear e para qualquer figura. Claro, cada transformação linear tem uma razão entre áreas diferentes. Essa razão é o módulo determinante da transformação linear. E o sinal do determinante é porque o ladrilho aqui pode ter virado ao contrário. Então, isso foi uma outra coisa que a gente viu e que tem uma importância, porque, olha só, isso prova, de passagem, claro, nós estamos usando o fato de que a imagem de um círculo é uma elipse, mas já permite a gente entender claramente o seguinte: se você dá uma transformação linear bijetiva do plano no plano, você olha para a transformação linear, ela faz uma coisa assim, né? Então você tem aqui E1, E2, ε1, ε2, que determinante é positivo. Então, fica assim. Mas você sabe que tem uma, se você olhar para essas coisas aqui, tem uma posição
V1, V2 de base normal aqui, que vai transformar, vão ser diâmetros conjugados aqui, que são levados nesse par de diâmetros conjugados aqui. E aqui você tem um par de diâmetros conjugados perpendiculares. Então tem esses caras aqui que vão, de alguma maneira, né, quer dizer, você tem esse círculo aqui, ele vira essa elipse aqui. O desenho está meio desfavorável. Vou fazer assim. Tá? Então aqui você tem uma elipse assim. E aí, ó, você tem aqui diâmetros conjugados, que não tem nada a ver com esses. Tá? Esse aqui é um plano, esse aqui é outro plano. A transformação aqui, embora seja, no caso do pirâmide espectral, você está transformando um plano nele mesmo. Aqui você está transformando um plano em outro plano. Tá? Vocês vão ouvir muito que SVD é estica e roda, é mentira. Tá? Quer dizer, no sentido, você pode dizer, você roda aqui, mas o cara roda aqui. O outro, quando você roda aqui, esse cara aqui roda. E aí tem uma posição, que é essa daqui, em que você, esse cara daqui, V1, é transformado em um cara aqui, e esse aqui, assim. Aqui, então, você pode dizer, bom, aqui você tem o 1, vou chamar esse aqui de o 2. E aí, ó, ela devia ser o 2, 1. E aí você tem T de V1 é igual a sigma 1, o 1, e T de V2 igual a sigma 2, o 2. E esses caras são perpendiculares também. Então, se você escolher essa base aqui, esse quadriculado vai virar, não um quadriculado, mas pelo menos você vai ter retângulos aqui. Então, isso, acabamos de demonstrar isso, está demonstrado isso. Você fizer uma transformação linear do plano no plano, sempre tem uma base ortonormal no domínio e uma base ortonormal no contradomínio, tal que T de V1 é sigma 1, o 1, T de V2 é sigma 2, o 2. E você ainda pode supor que sigma 1 maior que sigma 2, maior que 0. Porque, vamos dizer, não está dizendo que essas bases são positivamente orientadas. Pode ser que o T de V1 desse aqui. Aí você trocava o seu 1 e deixava de ser esse, passava a ser esse. Aí continua perpendicular. E esse é o teorema que vale em RN. Ele não precisa de hipóteses adicionais. Se você tiver dois espaços com produto interno de mesma dimensão, reais, tá? Tiver uma transformação linear bijetiva de um no outro, então tem uma base ortonormal aqui, outra aqui, sigma 1, sigma n, tá? O que T de 1 é sigma 1, não, T de 2 é sigma 2, T de V1 é sigma 1, 1, T de V2 é sigma 2, 2 e tal, com sigma decrescente. Isso serve, entre outras coisas, para você dizer, ó, se eu... porque às vezes você tem uma situação em que você olha, sei lá, se é uma matriz e tal, e você olha, vamos dizer, o seu sistema de... uma maneira de pensar, seu sistema de coordenadas tal, suas coisas estão aqui assim. Todas elas têm a coordenada x1 e uma coordenada x2, e você não pode dizer, a coordenada x1 é mais importante que a x2, elas são... Mas você, não, mas se eu botar um sistema de coordenadas assim, agora x1 é a que importa. Então você trabalha, por exemplo, você tem uma câmera de vigilância. Uma câmera de vigilância, vou dar só uma ideia, uma câmera de vigilância produz um filme. Um filme vai ser visto como uma matriz
e que cada coluna é uma foto. Então você tem lá, né, não sei quantas imagens por segundo, 10 imagens por segundo, filmou 1 hora, tem 36 mil imagens, né, dimensão talvez um pouquinho mais baixa e tal. Né, e você vê, ó, mas na verdade, né, é claro, né, que tem o fundo, que muda, né, e de vez em quando acontece alguma coisa. Então, é provável que em algum sistema de coordenadas, que tem a ver com as colunas são as fotos, você possa representar isso de tal maneira que algumas coordenadas são pouco importantes na história. E aí você faz uma compactação do seu arquivo dessa maneira. Ou a mesma coisa, sei lá, você examina uma carteira de clientes, sei lá, do seu Alibaba ou qualquer coisa assim, né? E tem um monte de dados e você, não, peraí, quais são os dados que realmente importam? Então você reorganiza suas matrizes de maneira que você possa descartar com mais segurança alguns dados. Isso não tem álgebra linear, eventualmente a gente vai. Vamos dizer, as aplicações vocês vão ver por aí afora, mas o teorema, esse teorema a gente vai até ver também. Mas então tem essa ideia aqui das cônicas, é esse exercício de fazer esse vai e vem da álgebra com a geometria, que é um atributo da matemática. Você olha para uma situação algébrica, enxerga uma geometria ali, olha para uma situação geométrica, você consegue algebrizar e aí enxergar outra geometria. A gente já fez um exercício assim, né? Que a gente tinha um problema que era geométrica, a gente algebrizou, aí lá no meio das contas teve uma outra ideia que era geométrica, mas que não tinha muito a ver com a geometria original. É esse vai e vem que é vamos dizer, a mensagem dessa parte do curso. Na verdade, o professor, de certa maneira, porque, vamos dizer, quando a gente está estudando coisas geométricas, a gente está criando referências. Provavelmente, vocês viram muito outras situações, é que você também está aprendendo coisas que não são geométricas, coisas de cálculo, essas coisas, que vão criar também referências. Por exemplo, em certas situações, pode ser que você olhe para os seus dados são, na verdade, funções em que tem uma variável discreta aqui. Mas você olha de longe e diz, opa, isso aqui é uma coisa assim, tem uma derivada aqui, entendeu? Então, você tem uma outra intuição que não é geométrica, mas que pode também servir em outras situações. Então, você vai ter, eventualmente, situações discretas em que você olha como se fosse contínuo e diz, opa, aqui, mas como é que eu sei? Derivada, não sei o que, segunda derivada, tal, e usa isso também. Então, aqui é geometria, de maneira geral, muitas outras coisas. E repara também essa ideia de pensar um vetor, pensar 1000 números como um ponto, passa por pegar os 1000 números, ordenar, botar vírgulas entre eles, botar parênteses, dizer, opa, isso aqui é um X que está em Rn. X está em Rn
é uma abstração da álgebra, né, de você olhar diversos objetos matemáticos e enxergar uma estrutura abstrata ali que tanto pode ser, sei lá, os inteiros, os reais, os complexos, as matrizes, está tudo sendo somado. Tu tem um zero, tudo simétrico, ou até os inteiros de módulo 7. Se pensar o 6 é o menos 1. Tudo isso está no. São as coisas. Vamos dizer, as coisas que você está treinando, você está aprendendo.